Muito obrigado, muitas graças. Como eu disse de início, a aliança é composta de Estados, México faz parte, com muito gosto, e organizações internacionais. Nós procuramos ultimamente abordar para além do que é que cada país está a fazer ou pode fazer no que respeita à resolução de problemas de diversidade cultural, de diversidade étnica, diversidade religiosa, etc. E, portanto, estamos a pedir aos países que digam quais são os seus planos relativamente a estas matérias, mas também pensamos que é útil, é necessário que um conjunto de países aborde questões comuns neste domínio. A joint way of looking in a region to the same problems. É isto que eu designo por estratégias regionais. E, portanto, ao Sr. Secretário-Geral, Sr. Embaixador e Sr. Ministro, eu pedi que fosse considerado que a Organização dos Estados Americanos fosse um membro da Aliança, porque pode ser, faria parte daqueles membros que são organizações internacionais. Gostaria muito de ver vários outros países da América Latina e do Caribe que não são membros, pudessem vir a ser. Não é o caso do México, porque é membro e, como digo, temos muito gosto. Mas ao mesmo tempo que isto é assim, se conseguirmos trabalhar em conjunto entre a Aliança, a Organização dos Estados Americanos e os Estados americanos no seu conjunto, agora aqui falando da América Latina, poderíamos encontrar maneira de, ponto a ponto, sem substituir outras organizações que têm os seus fins determinados, dar um contributo, precisamente qual é a maneira, perante a diversidade étnica e cultural que existe neste continente, qual é a maneira que podemos ter uma estratégia comum para abordar e resolver estes temas. E, portanto, é, uma vez mais, aos países, à sociedade civil, a todos aqueles que têm que dar um contributo, mas podíamos ser motores convosco, com os países, com a OEA, etc., de chegar a uma abordagem comum dessas matérias que, evidentemente, não será difícil, penso eu, chegar. Bien, vamos a tomar una sola pregunta más para comenzar entonces con el panel. Boa tarde. Lineu de Paulo, da Missão do Brasil. Eu imagino que um diálogo de civilizações não seja algo muito fácil. Então, minha dúvida é saber como que há essa operação entre civilizações tão diferentes, com posições tão diferentes, como a posição dos países ocidentais com relação a países árabes, com relação a países africanos. Eu entendo que haja uma grande dificuldade para se encontrar uma diversidade cultural, para se encontrar pontos comuns sobre esse assunto. Obrigado. Agradeço a sua pergunta e agradeço que é a última pergunta, por uma razão, é uma pergunta-chave. Eu hoje não considero que nós, e os exemplos que citou, sejamos de civilizações diferentes. A Aliança das Civilizações, classe de civilizações, tem uma origem numa abordagem teórica, sem dúvida, com muito interesse, mas eu hoje diria mais, nesta sala estão, a meu ver, pessoas da mesma civilização, mas com variados percursos culturais, variadas influências culturais. Veja o meu caso. Eu sou neto de alguém que veio de Marrocos, o meu pai era do norte do país e a sua tia era ruiva, diz que é influência celta, e vamos por aí fora, isto não para. O que é que eu sou, afinal? Sou várias coisas ao mesmo tempo. Tenho uma cultura diversificada. Qual é que deve predominar? É uma questão para teóricos, para estudos, mas é uma questão que está entre nós. Ora, a base fundamental, a meu ver, para a Aliança é esta. Nós temos em comum a circunstância de sermos membros da humanidade que é a nossa, com o objetivo de viver em dignidade, com o objetivo de respeitar os textos fundamentais que deram coesão a esta humanidade comum. E, portanto,
é preciso não ter arrogância, o meu sistema não é melhor que o seu, peço desculpa porque o nosso é parecido, mas o meu sistema não é melhor que o seu, eu não posso ter double standards, mas também quero a reciprocidade, e portanto temos que ter uma infinita, mas necessária e militante paciência para encontrarmos aquilo que afinal de contas nos faz viver em países diferentes, com religiões diferentes, numa espécie de utopia realizável, em meu entender, longa, que é, digamos, a utopia de vivermos em conjunto. Porque se não fizermos isto, se não atendermos aos temas atuais que estão pesando sobre nós, do ponto de vista da mudança climática, da busca dos alimentos, etc., etc., nós estaremos a criar a base para conflitos muito sérios no futuro por uma questão de sobrevivência da espécie. Claro que as pessoas pensam a 100 anos, a 200, a 1000, não é disso que se trata, mas as pequenas coisas que vão sucedendo e somando tornam a situação particularmente difícil. E, portanto, esta aliança que se chama Aliança de Civilizações, que eu hoje chamaria o Diálogo de Culturas, mas havia uma coisa antes que se chamou assim também, e por isso é que este nome surgiu, pretende precisamente fazer esta aproximação sobre a necessidade de entender a diversidade. Cada um tem uma parte de algo, e é naí que o encontro se deve fazer, com políticos, com sociedade civil, com religiões, com fés. Não há razão para haver aqui, obviamente, discriminações de nenhuma espécie. Há que trabalhar em conjunto para ver se as grandes desigualdades, os grandes extremismos, os grandes fundamentalismos podem ceder o passo a uma vida mais harmoniosa. Eu não tenho ilusões sobre isto, sei perfeitamente que isto demora nem sei bem quanto tempo, décadas e décadas, mas há que ter esta persistência, esta direção, esta manutenção deste espírito, porque senão isto, em vez de melhorar um bocadinho por dia, pode piorar. Muito obrigado a todos.